Let me just ask you, or share with you, how many of you, like me, have ever felt, how many of you like me have ever felt, Quantos de vocês, tal como eu, já sentiram? like, how can God use me? Como é que Deus me pode usar? Questionaram-se. I'm just a normal person. Eu sou apenas uma pessoa normal. I have problems. Eu tenho problemas. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. I make mistakes. Eu cometo erros. So how is God going to use me? Então como é que Deus me vai usar? How many have ever felt like that? Quantos de vocês já se sentiram dessa forma? 5 honest people in the church. 5 pessoas honestas na igreja. The rest need to get saved. Os restantes precisam de ser salvos. Well, you know, Peter had that problem Pedro tinha este problema, of God using him. de sentir como é que Deus o iria usar, ou poderia usar. And this morning we're going to learn something from Peter's experience. E esta manhã nós vamos aprender algo através das experiências de Pedro. So I want you to read from Acts chapter 3 verses 1 through 16. Então nós vamos ler do livro de Atos, capítulo 1. Acts 3, 1 through 16. Desculpem, Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Can I? Yeah. Uma vez, Pedro e João iam para o templo para a oração das 3 da tarde. Era ali levado todos os dias um homem, coxo de nascença e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. Eles fixaram os olhos nele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem olhou para eles pensando que ia receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: "Não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te digo, levanta-te e anda." Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou a levantar-se. Nesse mesmo instante, os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e agradecendo a Deus. Toda a gente o viu a andar e a louvar a Deus. Reconheceram que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João, e toda a gente, cheia de espanto, correu para onde eles estavam, na parte do templo chamada Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu aquilo, falou assim ao povo: "Israelitas, por que estão assim tão admirados e por que olham para nós dessa maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram às autoridades. E quanto a Pilatos o quis soltar, recusaram. Recusaram aquele que era o santo, o justo, e pediram a liberdade para um criminoso. Desse modo, mataram quem dá a vida. Mas Deus ressuscitou-o e nós somos testemunhas disso. Foi a fé no poder de Jesus que deu forças a este homem, que aqui veem e bem conhecem. Esta fé em Jesus curou-o completamente, como todos estão a ver." Let's pray. Vamos orar. Jesus, Jesus, we thank you nós te agradecemos that you choose porque tu escolheste ordinary people pessoas normais, like us como nós, to do extraordinary things. para fazermos coisas extraordinárias. We're here this morning E nós estamos aqui nesta to manhã hear what you want to say to us. para ouvir o que tu nos queres dizer. We say, come, Holy Spirit. E nós dizemos: "Vem, Espírito Santo, Speak to us. fala a nós." We say, let's go, Holy Spirit. Vamos, Espírito Santo, In Jesus' em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Can you say amen? E vocês dizem amém. I felt like God chose for me to share with you from this experience that Peter has. So here we have Peter and John on the way to the temple. Então eu decidi ou escolhi partilhar com vocês através desta experiência de Pedro, e aqui encontramos Pedro e João em direção à porta do templo. And we have this great miracle E acontece este grande milagre. of a man born lame Um homem paralítico being healed. de ser curado.
And I believe that God wants to help us to have a change of mind E eu creio que Deus quer nos ajudar a mudar a nossa mentalidade about what it means to be the church. acerca do que significa sermos igreja. I believe that in many countries, E eu creio que em muitos países our understanding of the church a nossa compreensão de igreja is a place that we go. é um lugar aonde nós vamos. We say, I went to church. Nós dizemos, eu fui à igreja. I'm going to church. Eu vou à igreja. And God wants us to begin to understand E Deus quer que nós comecemos a compreender that we have to stop thinking I'm going to church que nós devemos de parar de pensar, eu vou à igreja, and that I am the e church. começar a pensar, eu sou a igreja. We have to go from going to church Nós temos que passar do ir à igreja to being the church, a ser a igreja, being the people of God. ser o povo de Deus. You know, in the book of Acts, No livro de Atos, it says that when the Christians went to Antioch e diz que quando os cristãos foram para Antioquia and they established a church there, e estabeleceram ali uma igreja, it says, and Paul and Barnabas taught the church for a year. e dizem que Paulo e Barnabé ensinaram a igreja durante um ano. And the people were so transformed E as pessoas foram de tal forma transformadas that the people that lived in Antioch que as pessoas que viviam em Antioquia, that were not Christians que não eram cristãs, said, these people are Christians. disseram e reconheceram, estas pessoas são cristãs. Before that, they were called people of the way. E antes disso eles eram chamados povo do caminho. What does that mean, the way? O que é que isto significa, o caminho? It means they lived the way Jesus lived. É que quer dizer que eles viviam o caminho que Jesus viveu. They walked the way Jesus walked. Eles caminharam o caminho que Jesus caminhou. They talked the way Jesus talked. Eles falaram da forma que Jesus falou. They loved the way Jesus loved. Eles amaram a forma que Jesus amou. And they did miracles like Jesus did. E operaram milagres tal como Jesus operou. And so the people said, Então o povo dizia, these are Christians. estes são cristãos. They are like Christ. Eles são como Cristo. Hallelujah. Aleluia. And so we did not name ourselves Christians. Então nós não nos nomeamos a nós mesmos como cristãos. The world calls us Christians. O mundo deve chamar-nos cristãos. But now, after many thousands of years, Agora, passados tantos anos, we have made Christian nós fizemos os cristãos, a religion. fizemos dos cristãos uma religião. And so we have to put Christian over our church. Então nós temos que pôr este título sobre a nossa But igreja. I believe Mas eu creio God wants you and I que Deus quer que tu e eu to be so like Jesus que sejamos tal como Jesus, that people look at us. que as pessoas ao olharem para nós You must be a Christian possam dizer, tu és um cristão. because you talk like Jesus. Porque tu falas como You Jesus. love like Jesus. Tu amas como You Jesus. do miracles like Tu fazes Jesus. milagres como Jesus. Come on. Hã? Por aí. Hallelujah. So here in this account, Então aqui neste registro, we have God using Peter and John, nós vemos Deus a usar Pedro e João, but specifically Peter. mas em especial Pedro. Now we have to do some history on Peter. E nós temos que ter um pequeno historial de Pedro. We all remember Todos nós nos lembramos Peter is one of the initial disciples of que Jesus. Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus. He was a fisherman. Ele era um pescador. Jesus asked him to cast the net on the other side of the boat. E Jesus um dia ele pediu-lhe para lançar a rede para And fora do barco. he had his boat filled with fish. E milagrosamente ele teve o seu barco cheio de peixe. And when that happened, E quando isto it aconteceu, says Peter fell down diz que Pedro caiu ao chão before Jesus and perante said, Jesus e disse, I am a sinful man. eu sou um homem pecaminoso. And Jesus said to him, E Jesus disse-lhe, you've been catching fish, tu tens apanhado peixes, tens sido pescador de peixe. but from now on you're going to catch people. Mas de agora em diante serás um pescador de homens. Hallelujah. Amém. So Peter began to feel important. Então Pedro começou a sentir-se importante. I mean, Jesus chose me. Quer dizer, Jesus escolheu-me. And I'm the only one that got out of the boat and walked on water. Eu fui o único a sair do barco e andar sobre as águas. And so he became proud.
E ele começou a se sentir orgulhoso and self-dependent. e autodependente. And then Jesus said to the disciples, Então Jesus disse aos discípulos: I'm going to be beaten eu vou ser agredido, and açoitado, arrested, e vou ser preso, and you're all going to deny me. e vocês vão me negar. And Peter said, E Pedro disse: not me. eu não, Senhor, I will never deny you. eu nunca te vou negar. And Jesus said to Peter, E Jesus disse a Pedro: before the cock crows, antes que o galo cante, you will deny me three tu vais times. negar 3 vezes. And Peter said, no way. E Pedro disse: nem pensar, I will die for you. eu vou morrer por ti. And then you know what happened. E depois nós sabemos o que aconteceu. After Jesus was arrested, Quando Jesus foi preso, Peter was nearby where Jesus was being held. e Pedro estava próximo do sítio onde Jesus estava preso, And a young girl came up to him. e um jovem aproximou-se dele You must be one of his disciples. e disse: tu és um dos seus discípulos. Me? Eu? No way. Não, eu não sou. And then another person came. E outra pessoa I veio. think you were in the garden. Eu penso que tu estavas lá no jardim com ele. No, that wasn't me. Não era eu. And then another girl came. E depois veio outra rapariga. I can tell by your accent. Eu posso dizer pelo teu acento, pela tua pronúncia, You're from Portugal. que tu és de Portugal. I can tell by your accent. Eu posso detectar isso. You're a Galilean. Tu és um galileu. And he began to swear E ele começou a jurar. and curse. E ele começou a praguejar. Não, I don't know him. eu não o conheço. And then the cock crowed. E então o galo cantou. And he remembered the words of Jesus. E ele lembrou-se das palavras de Jesus. And he went away and wept. E ele afastou-se e chorou. So then after Jesus was raised from the dead, Então, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, he appeared to his disciples. ele apareceu aos seus discípulos. And one of the times that he appeared to the disciples E uma das vezes em que ele apareceu aos seus discípulos was when they went fishing. foi quando eles foram pescar. You see, Peter used to believe that God could use him. Pedro costumava crer que Deus o podia usar. He used to believe, I'm one of the disciples. Ele costumava acreditar que era um dos But discípulos. even after Jesus' resurrection, Mas mesmo após a ressurreição de he Jesus, said, I just need to go back to being a fisherman ele pensou: bem, eu tenho que voltar a ser um pescador, because I failed God. porque eu falhei com Deus. But Jesus appears on the shoreline. Mas Jesus apareceu ali naquela costa He calls out to them, e ele chamou os seus have you discípulos. caught any fish? Apanharam algum peixe? Perguntou ele. They said no. E eles disseram He não. said, throw the net on the other side. E ele disse-lhes: lança a rede no outro lado. Peter says, I remember something like E this. Pedro pensou: eu lembro-me de algo parecido com isto. It must be Jesus. Deve ser Jesus. And of course, he goes ashore, E ele chega ali àquela costa and Jesus made breakfast, e Jesus está ali a tomar pequeno almoço com eles. probably Portuguese food, Talvez comida portuguesa, the best in the world. a melhor comida do mundo. Amen. Amém. Well, then Jesus had a meeting with Peter. Então Jesus tem um encontro, uma reunião com Pedro. This is in John 21. Isto encontra-se no livro de João, capítulo 21. And Jesus said, Peter, E Jesus disse: Pedro, do you love me? tu me amas? Peter said, yes, Lord, you know I love you. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus said, feed my sheep. Então alimenta as And he minhas asked him ovelhas. again, E Jesus pergunta do you novamente: love me? tu me amas? Well, Lord, you know everything. You know I love you. Senhor, tu sabes que eu te amo. He said, feed my lambs. Então alimenta as minhas ovelhas. Then he said to him a third time, Então Jesus pergunta uma terceira vez: Peter, do you love me? Pedro, tu amas-me? He said, Lord, you know I love you. E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus said, feed my sheep. E Jesus responde da mesma forma: Now, alimenta as minhas ovelhas. now, to understand what Jesus was saying to him, Agora, para entendermos o que Jesus lhe estava a dizer, in the Greek, no grego, Jesus used a different word for love than Jesus- Peter did. Jesus usou uma palavra diferente para a expressão amor do que aquela que Pedro estava a usar. When Jesus said to Peter, Quando Jesus disse a Pedro: do you love me? tu amas-me? He said, do you agape me? Ele usou a palavra agape.
which means you love me unconditionally. que quer dizer que me amas de uma forma incondicional. When Peter answered, Quando Pedro respondeu, he didn't use the same word. ele não usou esta palavra. He said, Lord, Ele disse, Senhor, you know tu sabes I phileo you, que eu te fileo which means I love you like a family member. e que este amor é um amor de família. Eu amo-te como amo um membro da minha família. So Jesus asked him again, do you agape me? E então Jesus pergunta-lhe outra vez, tu tens agape por mim? And Peter answered, no, Lord, you know everything. I phileo you. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu tenho filho por ti. In other words, Por outras palavras, Peter was saying, Pedro estava a dizer, I don't think I love you like I thought I did eu acho que não te amo como eu pensava que te amava, because I failed you. porque eu falhei contigo. Here's an interesting thing. E aqui há uma coisa The interessante. third time A terceira vez that Jesus asked, do you love me? que Jesus pergunta, tu amas-me? He didn't say, do you agape me? Ele não disse, tu tens agape por mim, He said, do you phileo me? tu tens filho por mim. Then he said, go and feed my sheep. Então vai e alimenta as minhas ovelhas. Jesus lowered the level of love. O Senhor Jesus baixou o nível do amor. And he was restoring Peter. E ele estava a restaurar Pedro. He was saying, Peter, Ele estava a dizer, Pedro, I'm actually excited eu estou na verdade empolgado that you realized que tu te apercebas that you can't do this que tu não podes fazer isto. because I can't use people Porque eu posso usar pessoas who believe they're perfect. que acreditam. I can't use Eu não people posso usar pessoas que acreditam que são perfeitas. who believe I'm the one. Não posso usar pessoas que acreditam que são as únicas. But now that you realize who you are, Mas agora que tu percebes quem tu és, now I can really use you. então eu agora verdadeiramente posso usar. Hallelujah. Amém. How many of you can relate with Peter? Quantos de vocês se conseguem relacionar com Pedro? Same 5 people. As mesmas 5 pessoas. But of course, something happened to Peter. Mas é óbvio, algo aconteceu com Pedro. It's called the Day of Pentecost. Chama-se o dia de Pentecostes. He's born again, Ele nasceu de novo and then he's filled with the Holy e Spirit. depois ele é cheio do Espírito Santo. And the same Peter E o mesmo Pedro, that denied Jesus 3 times que negou Jesus 3 vezes, now preaches on the Day of Pentecost. agora prega no dia de And Pentecostes. then here in Acts chapter 3, E então em Atos capítulo 3, Peter is on his way to the temple. Pedro está no seu caminho para o templo And he's walking in e ele está a entrar through the gate beautiful. para aquela porta de Formosa. That's really interesting E o que é realmente interessante, because Jesus walked through that gate. porque Jesus também passou por aquela porta. And that man was laid there every day E aquele homem estava ali todos os dias, since he was young, desde que era jovem. which means Jesus walked by the lame man E quer dizer que Jesus passou por aquele and homem never healed him. e nunca o curou. You know why? Sabem porquê? He was saving him for Peter. Ele estava a guardá-lo para Pedro. That's right. So now Peter walks by, Então Pedro passa and this man was there to beg for alms. e este homem estava ali a pedir esmola And it says that the man looked at Peter e diz que aquele homem olhou para to Pedro receive something from him. para receber algo dele. And Peter said, look at us. E Pedro disse, olha para nós. And so he said, look at us. Olha para nós. And then he said, silver and gold E então ele responde, prata e I ouro don't have, eu não tenho, but what I do have, mas aquilo que tenho I give to you. eu te dou. In the name of Jesus No nome de Christ, Jesus Cristo, rise up and walk. levanta-te e anda. Now, what can we learn from this? Agora, o que é que nós podemos aprender disto? First thing we can learn is that God wants to work through you and I in our everyday life. Aqui, a primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus quer trabalhar através de ti e de mim no nosso dia a dia. Peter was going somewhere. Pedro estava a ir a algum sítio. He was on the way to the prayer meeting. Ele estava a caminho da reunião de oração. Now, what I have discovered Aquilo que eu descobri
is God wants to work through you and me é que Deus quer operar através de mim e de ti, in our everyday life. no nosso dia a dia. Not just in a church meeting, Não apenas nas reuniões de igreja, but on the way to work, mas no caminho para o trabalho, on the way to the mall, no caminho para as compras, walking through the neighborhood. quando passeias pela tua vizinhança. God wants to work through you and me in our everyday life. Deus quer operar através de ti e de mim no nosso dia a dia. Now, I don't know what's happening here in Portugal, Eu não sei o que está a acontecer aqui em Portugal, but in America, mas na América we are going through hard times. nós estamos a passar por tempos difíceis. A lot of murders, Muitas mortes. people rioting, Sorry? people breaking into places. Assaltos, suicídios. Suicídios não, All assassinatos. kinds of confusing things happening. Todo tipo de coisas confusas estão a acontecer. People hating one another. Ódio entre as pessoas. It's actually a good thing E na realidade é uma coisa boa, because it's creating a desperation. porque está a criar desespero. People all around us today As pessoas à nossa volta are desperate. estão desesperadas. They know something's wrong. Eles sabem que algo está errado. This is our greatest opportunity E esta é uma grande oportunidade to demonstrate Jesus. de demonstrar Jesus. And so here's the opportunity we have. E esta é a oportunidade que nós temos. Here's this man, lame from birth. Aqui este homem, coxo desde nascença. He's desperate. Ele está desesperado. He has no hope. Ele não tem esperança. He believes he's going to be like this for the rest of his life. E ele acredita que vai ser assim para o resto da sua vida. But Peter says, Mas Pedro diz: silver and gold we don't have, ouro e prata eu não tenho, but what we do have. mas aquilo que tenho. The title of my message this morning O título da minha mensagem nesta manhã is What We Do Have, é aquilo que nós temos, We Give to You. nós te damos. Now you might be sitting here saying, E tu podes estar aqui sentado e a pensar ou dizer: I don't have a lot of money. eu não tenho muito dinheiro. Then you're qualified. Então tu és qualificado. Because you have something that money can't buy. Porque tu tens algo que o dinheiro não pode comprar. You see, God wants to work through your weakness. Deus quer operar através da tua fraqueza. Peter said, I don't have money, Pedro disse: eu não tenho dinheiro, but I have something better. mas eu tenho algo melhor. In the name of Jesus Christ, No nome de Jesus Cristo, rise up and walk. levanta-te e anda. You see, God wants us to understand two things. Deus quer que nós entendamos duas coisas. Number one, Primeiro, we have something. nós temos algo. Well, Pastor Seth, Pastor Sete, I just don't have anything to give. eu não tenho nada para dar. Well, are you born again? Bem, és nascido novo? Do you have Jesus in your life? Tens Jesus na tua vida? Do you have the Holy Spirit in your life? Tens o Espírito Santo na tua vida? Then you have a lot to give. Então tu tens muito para dar. Something money can't buy. Algo que o dinheiro não pode comprar. I want you to notice here. E eu quero que vocês notem. It says, when the man looked at Peter, Diz que quando o homem olhou para Pedro, Peter said, look at us. Pedro disse: olha para nós. Notice he didn't say, look at Jesus. Ele não disse: olhem para Jesus. He said, look at us. Ele disse: olha para nós. Because we're going to manifest Jesus. Porque nós vamos manifestar Jesus. We're the hands and feet of Jesus. Nós somos os pés e as mãos de We're Jesus. the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. We remember Jesus told us, Nós lembramos daquilo que Jesus nos disse. the works that I do, As obras que eu shall fiz, you do, vocês vão fazer. because you believe in me. Porque vocês creem em mim. It's time for the church É tempo para a igreja to do the works of Jesus fazer as obras de Jesus. and say, look at us. E dizer: olhem para nós. You don't have to look anywhere else. Não têm que olhar para qualquer outro We lugar. have the answer. Nós temos a resposta. We have the power. Nós temos o poder. We have the authority. Nós temos a It's autoridade been given to us through Jesus que nos foi Christ. dada através de Jesus Cristo. And so Peter says, what I do have, Então Pedro diz: aquilo que eu tenho,
I give to you. eu te dou. In Matthew chapter 10, Em Mateus capítulo 10, before they became Christians, antes de se tornarem cristãos, Jesus told his disciples to go Jesus disse aos discípulos para irem and preach, e pregarem, declaring the kingdom of heaven is at hand. declarando que o reino dos céus tinha chegado. He said, heal the sick, E ele disse, curai os cleanse enfermos, the lepers, curai os leprosos, raise the dead, ressuscitai os mortos, cast out demons. expulsai demónios. Freely you have received, Então, freely you have received, de graça recebestes, freely give. então de graça dai. And so we have two things we have to do. Então nós temos duas coisas que temos que fazer: Receive receber and then give. e depois dar. We receive from heaven, Nós recebemos do céu, thy kingdom come, venha o teu reino, thy will be done, a minha vontade on seja earth, feita aqui na terra, right in me em mim, as it is in heaven. assim como é no céu. And then we give it out. Então nós damos. And so we must begin to think this way. E nós precisamos de começar a pensar desta forma. Wherever I go, Aonde quer que eu vá, the kingdom of heaven is present. o reino dos céus está presente. Hello? Amém? Wherever I go, Aonde quer que eu vá, the presence of God is going to begin to come on people. a presença de Deus vai se manifestar nas pessoas. Hello? Amém? We must begin to change our thinking. Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade. We have to bring them to church. A ideia de que temos que os trazer à igreja. Till we bring Jesus to them. Mas nós é que temos que levar Jesus a So eles. if we get near people, Então, se nós nos aproximamos das pessoas, they come under the glory of God. eles são cobertos com a They glória come de under Deus. the peace of God. Eles são cobertos com a paz de Deus. Remember when Jesus said to his disciples, Lembram-se quando Jesus disse aos seus discípulos: when you go out, quando vocês saem you go into a home, e entrarem numa casa, let your peace come into that home. que a paz entre nessa How casa. many remember that? Quantos de vocês se lembram disto? Hallelujah. So if you go to somebody's house Então, se tu vás à casa de alguém and they're all worried e há preocupação, and they're stressed out e há nervosismo, há and they're stress, panicking, e estão em pânico, you can walk in the door. tu podes entrar You naquela just porta say peace, e podes dizer paz. and the peace of God comes into that house. E a paz de Deus vem àquela Why? casa. Porquê? Because you're there. Porque tu estás lá. You're a carrier Tu és um transportador of the kingdom of God, do reino de Deus, of the presence of the Holy da Spirit. presença do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. How do we say it here? You're armed and dangerous. Vocês estão armados e são perigosos. Amen. And so you see Peter and John, they're bringing the kingdom wherever they go. Então vocês veem Pedro e João a levar o reino de Deus aonde quer que eles vão. So Peter said, what we do have. Então Pedro diz: aquilo que eu tenho. I find in America, Na América, most Christians a maioria dos cristãos don't know what they have. não sabem aquilo que têm. They're just hoping to make it to heaven. Eles estão simplesmente a aguardar para ir para o céu. I just prayed a prayer Eu só oro uma oração so I don't have to go to hell, para não ir para o but I inferno, can go to heaven. mas que possa ir para o céu. But salvation Mas is salvação much more than that. é muito mais do que isto. It's God coming into your life. É Deus a vir a tua vida. It's you being transformed into the righteousness of God. É tu a seres transformado de acordo com a justiça de Deus. It's you becoming the temple of the Holy Spirit. És tu a tornar-te o templo do Espírito Santo. You don't have to go to the temple. Tu não tens que ir ao templo. You are the Tu temple. és o templo. Hallelujah. Aleluia. Interesting scripture Uma escritura in interessante Philemon. em Filemão. It's your favorite book in the New Testament. É o teu livro preferido no Novo Testamento. Poor Philemon, E então, he only has one chapter. o livro de Filemão só tem um capítulo. It's a letter from Paul. É uma carta de Paulo. In verse 6, E no versículo it says 6 these words. diz o seguinte: So go ahead and read verse 6.
Peço que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos por Cristo. Now, I'm not sure how it translates in Portuguese, Eu não tenho a certeza como é traduzido em português, but here's what I believe it's saying. mas é isto que eu creio que está a dizer. It says that the sharing of your faith may become effective. Que a partilha da tua fé seja eficaz. So how can the sharing of my faith become effective? Então, como é que a partilha da minha fé pode se tornar eficaz? By the acknowledgement of every good thing that is in me in Christ Jesus. É ao reconhecermos todas as coisas boas que estão em mim através de Jesus Cristo. So I become an effective witness Então eu torno-me uma testemunha for eficaz Christ para Cristo by acknowledging every good thing that is in me by Christ Jesus. ao reconhecer todas as coisas boas que estão em mim através de Jesus Cristo. Paul said this in 2 Corinthians chapter 4 verse 7. E Paulo diz isto em 2 de Coríntios capítulo He said- 4, versículo 7. But we have this treasure Mas nós temos este tesouro in earthen vessels, em vasos de barro, vessels of clay, vasos de barro, clay pots. em vasos de barro. We have this treasure Nós temos este in tesouro earthen vessels em vasos de barro so that the surpassing greatness of the power para que a grandeza do poder de Deus, will be of God que vem de Deus, and not from ourselves. venha de Deus e não de nós mesmos. So these earthen vessels, Então, estes vasos de barro, how many of you know you're made out of dirt? quantos de vocês sabem que vocês são feitos de terra, de barro? From dust to dust. Do pó ao pó. So an earthen vessel is you. Então, este vaso de barro és tu. You're a clay pot. Tu és este vaso de barro. But you have a great treasure in you. Mas tu tens um grande tesouro dentro de ti. You know, Paul writes in, I think it's Colossians chapter 1, E creio que em Colossenses capítulo 1, Paulo diz... and it says, God has given me, Paul says, God has given me Paulo está a dizer, Deus tem-me dado the privilege of sharing a mystery. o privilégio de partilhar um mistério. God has given me the privilege of sharing a mystery Deus tem-me dado o privilégio de partilhar um mistério that the saints have wanted to know for ages. que não é conhecido The por saints muito have wanted tempo. to understand for all the ages. Through all the ages, the saints that have gone before us, they want to know this ministry. E é um mystery. mistério que todos os santos gostariam de ter conhecido ao longo dos séculos. He says, but to me it's been granted to reveal this mystery. Mas para mim foi-me permitido revelar este mistério. And then he tells us what the mystery is. E então ele diz-nos qual é o mistério. The mystery is O mistério é Christ in me, Cristo em mim, the hope of glory. a esperança da glória. Hallelujah. Amen. The mystery is O mistério é God lives in me. Deus vive em mim. Christ lives in me. Cristo vive em mim. Jesus said, Jesus disse, those who believe in me, aqueles que crerem em mim, the Father and I will come and make our home in them. eu e o Pai vamos vir e vamos fazer deles a nossa habitação. And then Jesus said in the Gospel of John E depois no Evangelho de João, Jesus diz, that I'm going to send the Holy Spirit eu vou enviar o Espírito Santo. and he's going to come E ele vai vir and he's going to make his home in you. e ele vai nos fazer novos. He's going to be in you. Ele vai habitar em nós. So here it is. Então, esta é a questão. We're saying, oh God, where are you? Nós dizemos, ó Deus, onde é que tu estás? He's in here. Ele está aqui. Saying, I'm in here. Eu estou aqui. Let me out. Deixa-me sair. Open the door to the temple Abre a porta do templo and let me touch people. e deixa ele tocar See, that's pessoas. why it says, not by our might, Não é pela nossa força, por nor isso é by que our diz, power, não pelo nosso poder, but by my Spirit, says the Lord. mas pelo meu espírito, diz o Senhor. How many remember Quantos de vocês se lembram later on in the book of Acts, que no livro de Atos, mais à frente, it says that
the people of the city diz que o povo da cidade would bring their sick people and put them on the side of the road. traziam os seus enfermos e colocavam-os na berma da estrada. That perhaps E assim talvez Peter might walk by Pedro pudesse passar in his shadow. e a sua sombra. Watch this. I can see my shadow. Yeah. You know Ele what? consegue ver a sombra dele. There's my shadow. Ali right está a there. sombra dele. And I believe if you were sick and you got in there, you would get healed. E eu acredito que se tu estiveres doente e te colocares neste lugar, tu podes ser curado. All they wanted was just the shadow of Peter Tudo o que eles queriam era a sombra to de just Pedro, pass by que passasse por and eles touch them, e os tocasse and they would be healed. para que fossem curados. Where did they get this idea? Onde é que eles foram buscar esta ideia? Silver and gold I don't have, Prata e ouro eu não tenho, but what I do have, mas aquilo que eu I tenho, give to you. eu dou-te. I believe the days ahead, E eu acredito que nestes dias it's time for you and me, é tempo de tu e eu, wherever we live. onde nós vivemos, Our neighbors are putting their sick people out on the driveway. que os nossos vizinhos venham e coloquem os enfermos que têm perto do nosso caminho Waiting for you and I to walk e by. esperem que tu e eu passemos. What? O quê? That's right. É verdade. If you're going to be a Christian, Se tu vais ser realmente um you cristão, might as well get the most out of it. é melhor tu aproveitares o máximo disso. John the Apostle said, O apóstolo João disse: he said, you are from God, little children. This is 1 John 4:4. 1 de João 4:4, filhinhos, vós sois de Deus. You are from God, little children, Filhinhos, vós sois de and Deus. have overcome them E já o venceram. because Porque lesser is he who is in you. maior é aquele que está em vós. Oh, wait a Mas- minute. Oh, sorry. I Eu didn't estou a do that. dizer o versículo certo. Ele está. Because what? Everybody say greater. Maior. Ele estava a dizer menor. Mas é maior. Let's say it again. Greater. Digam outra vez: maior. Let's say it again. Greater. Maior. One more time. Greater. Mais uma vez: maior. Greater is he. Maior é aquele Who is he? que está em ti. God. Quem é que está? Quem é que está em ti? É God Deus. is in you. Deus está em ti. You're armed and dangerous. Tu estás armado e és perigoso. You're a miracle waiting to happen. Tu és um milagre prestes a acontecer. People need a miracle. E as pessoas precisam de um milagre. They're going to get it through you. E eles vão recebê-lo através de ti. Jesus said this, E Jesus disse isto: you have not chosen me, Vocês não me escolheram, but I have chosen you, mas eu vos escolhi a vós, that you would go para que vocês and vão bear fruit, e deem o and fruto, fruit that remains. e fruto que permanece. We got to stop praying like we're so desperate for God to meet our needs. Nós temos que parar de orar de forma tão desesperada para que Deus supra as nossas We need to necessidades. start praying like we have God living in us. Nós temos que começar a orar sabendo que Deus está em nós. Now I want you to notice what happened. E eu quero que vocês reparem o que é que aconteceu. How does this work? Como é que isto funciona? Well, we see it in this passage in Acts chapter 3. E nós vemos nesta passagem em Atos capítulo 3. Notice before Peter healed the man, he made a declaration. Antes de Pedro curar o homem, ele faz uma declaração. He opened his mouth Ele abre a sua boca. and he said, what I do have, Aquilo que eu tenho, I give to you eu vou-te dar. in the name of Jesus No nome Christ. de Jesus Cristo. Rise up and walk. Levanta-te e anda. So we can do the same thing. Então nós podemos fazer a mesma coisa. We can declare, Nós- we have something to give you. Nós podemos declarar que nós temos algo para te I dar. know you're hurting right now. Eu sei que tu estás I a know sofrer you're agora. sick right now. Eu sei que tu estás doente I know agora. you're discouraged right Eu sei que tu now. estás But desencorajado. greater is he that's in me Mas maior é aquele que está than em he mim that's in the world. do que aquele que está no mundo. And I declare to you, E eu declaro para in the ti, name of Jesus, no nome de your Jesus, need will be met. a tua necessidade vai ser suprida. Am I talking to some believers? Eu estou a falar para crentes? Amém? All right. Ok. And so then the next step Então o próximo passo is action. é ação.
First declaration, Primeira declaração, declaring what's going to happen. declarar aquilo que vai acontecer. For example, Por exemplo, the gifts of the Spirit. os dons do Espírito. One of the gifts is called word of knowledge. Dos dons é que é chamado palavra de conhecimento. Word of knowledge is where we declare something. Palavra de conhecimento é quando nós declaramos Like algo, right now, como agora. God is healing ears. Deus está a curar pessoas com problemas de ouvidos. We declare right now, Nós declaramos God agora. is delivering people from depression. Deus está a libertar pessoas da depressão. So we activate our faith Então nós ativamos a nossa fé with our words. com as nossas Then palavras. the next step, number 2, E o próximo passo, número is 2, action. é a ação. Notice the next thing that Peter did Reparem que a próxima coisa que Pedro is fez he reached out his hand, é que ele estendeu a sua mão, took him by the hand, agarrou aquele homem pela mão and says, "Rise up and walk." And e he lifted disse: him. levanta-te e anda. E levantou o homem. Faith without works is dead. A fé sem obras é morta. We make a declaration, Tu fazes uma then declaração we have an action. e depois nós temos uma That ação. releases the power of God E isto liberta o poder de Deus and heals the person e cura a pessoa, or delivers them. ou liberta a pessoa. And notice then that the man jumps up. E aquele homem salta. He is born lame, Ele nasceu coxo. and he's walking and leaping and praising God. E ele está a pular e a dançar e a louvar a Deus. What happens next O que acontece a seguir is the people that have been walking through the gate beautiful, é que as pessoas que passam por aquela porta formosa, this man was, I think, 38 years old. este homem devia ter 38 anos. So for 38 years, Então, por 38 anos, people have seen this guy. as pessoas tinham visto aquele homem ali Maybe naquela they helped porta. him out. They gave him some alms. E talvez tenham dado esmolas. Now he's walking and leaping and praising God. E agora ele está a pular, a andar e a louvar a Deus. How many of you think that would create some, interest? Quantos de vocês acham que isto ia criar interesse ao redor dele? It did. E criou. It says, and the crowds began to come, E diz que a multidão começou a vir. and they're amazed. E eles estavam espantados. Here he is, walking and leaping, praising God. E está ali ele a pular, a andar e a louvar a Deus. And it says they looked at Peter and John. E diz que eles olharam para Pedro e João. Now listen to what Peter and John said. E Pedro e João disseram. Here's what they didn't say. Isto é aquilo que eles não disseram. Oh, yes, Oh, sim. we are somebody. Nós somos realmente alguma coisa. We're the people with the power. Nós somos as pessoas com poder. You know what Peter said? Sabem o que é que Pedro disse? Why are you looking at us? Por que é que estão a olhar para nós? What? Wait a minute. I thought he said, look at me. Mas esperem um bocado. Antes ele tinha dito, olhem para mim. He says to the sick man, Ele disse ao homem que Look estava at doente, us. olha para nós. but when the crowd came to give praise, Mas quando a multidão veio para trazer louvor, he said, why are you looking at us? ele diz, por que é que estão a olhar para nós? As if by some piety or holiness of our own. Como se eu fosse algo da nossa parte, alguma santidade nossa. This man stands before you whole. Este homem está diante de vocês No, I tell you, by the name of Jesus, pelo nome de Jesus. we must never forget the power of the name of Jesus. Nós nunca podemos nos esquecer do poder do nome de Jesus. It's not just the words we say at the end of our prayer. Não é apenas palavras que nós dizemos no final da nossa It's oração. the name above every name. É o nome acima de todos os It's nomes. above your name É acima do teu nome and everybody's e name. de toda a gente. And at the name of Jesus, E ao nome de Jesus, every knee will bow todo o joelho se and vai every dobrar tongue will e confess. toda a língua vai Now, confessar. we always read that. Nós sempre lemos isto. Every knee will bow, Todo o joelho vai every tongue dobra, will confess. toda a língua confessa. and we think of people. E nós pensamos em pessoas. Every person that Cada- was ever born Cada pessoa que nasceu is going to bow their knee vai dobrar o seu and joelho confess e confessar that Jesus is Lord. que Jesus Now é that's Senhor. true, E isso é verdade. but I'm not sure that's what he was saying. Mas eu não tenho a certeza se era isso que ele He estava a was dizer. talking about sickness. Ele estava a falar acerca de He doença. was talking about demons. Ele estava a falar acerca de That's why when demónios. Jesus would walk into a place, É por isso que quando Jesus chegava a um the lugar, demons would start
crying out, Os demónios se "You're the Son manifestavam. of God. Aqui está o Filho de Deus. Have mercy on us." Tem misericórdia de nós. It's time for that to happen again. E é tempo disso acontecer novamente. It's time for us to walk into situations É ao tempo de nós entrarmos em and the demons situações bow down, e os demónios dobrarem and o the joelho. sickness bows E a down, doença dobrar o and the joelho. depression bows E a down, depressão dobrar and o the joelho. discouragement bows E o down, desencorajamento dobrar o and joelho. the failure bows E o down, falhanço dobrar o and the joelho. sin bows E o down. pecado dobrar o joelho. Hallelujah. Aleluia. Everything's going to bow down Tudo vai dobrar o seu joelho. in Jesus' name. Ao nome de Jesus. Hallelujah. In America, Na América, we have a number of young men and women nós temos um grupo de homens e mulheres that are jovens moving in the power of deliverance. que se estão a movimentar neste poder da libertação. And they actually just made a movie E eles simplesmente fizeram uma ação. that's movimento. that's coming out on the 13th of March. A movie. A Fizeram yeah, um filme, desculpem. Yeah, that's going to be in the theaters. E vai ser apresentado, o filme vai ser exibido. It's coming out tomorrow, Acho que amanhã vai ser a estreia the do filme. 13th. Coming out tomorrow. Amanhã. You know what the name of the movie is? E o nome do filme é Come Out in Jesus' Name. Saia em nome de Jesus. I'm not joking. Eu não estou a brincar. It's a movie about these young people casting demons out of people. E é um filme acerca destes jovens a expulsarem demónios da vida de pessoas. I believe that's normal Christianity. Sorry? That's normal Christianity. E eu creio que isto é normal no cristianismo. Behold, I give you authority. Eu dou-vos autoridade. You're trying to get authority over your own life. E You're trying to have authority over your own life. vocês estão a tentar ter autoridade sobre a tua própria vida. But we must understand that we really have authority. Mas vocês têm que entender que nós realmente temos autoridade. Hallelujah. So now there's such a move of God in the area of deliverance once again in America. Então na América está a haver novamente este mover de libertação. And why is there a great move of God in deliverance? E quando há um grande mover de Deus em libertação? Because everyone is demonized. Porquê que há? É porque muitas pessoas são possessas, estão com demónios. So anyhow, so he says, don't look at us Então não olhem para nós, thinking by any righteousness of our own, não tem nada a ver conosco, any ability of our own. não tem nada a ver com as nossas No, I tell you, capacidades. by the name of Jesus, Isto vem através do nome de this man Jesus. stands before you whole. Este homem está curado diante de vocês por causa do nome de And then Jesus. notice E depois reparem that this miracle drew a crowd. que este milagre atraiu uma multidão. And when the crowd came, E quando a multidão veio, Peter preached the gospel, Pedro pregou o evangelho and people were getting saved. e as pessoas foram salvas. So miracles lead the way Então os milagres abrem o caminho for the gospel to be proclaimed. para o evangelho ser proclamado. Now, I believe, Agora eu creio, how many of you are born again? quantos de vocês são nascidos de You're novo? born again. You know Jesus is in your life. Conhecem Jesus, sabem que Ele está Same na vossa five vida. people. As mesmas 5 pessoas. Come on, how many of you are born again? Quantos de vocês são nascidos de novo? How many of you have been baptized with the Holy Spirit? Quantos de vocês foram batizados com o Espírito Santo? All right. So, you have God in you. Então tu tens Deus em ti. And as you go, E à medida que tu vais, God wants to use your shadow. Deus quer usar a tua sombra. When you begin to move more and more in miracles Quando tu começas a mover mais e mais em and milagres deliverance, e em libertação, crowds start to come. a multidão começa a chegar. People start to come. As pessoas começam a chegar. And I believe that's God's destiny E eu creio que este é o destino de Deus for Logos Church. para a Igreja Logos. Come on. Vá lá. See, we can be very, my church, Na minha igreja, which I turned over to a young man 4 years ago, que eu entreguei a um jovem pastor há 4 anos atrás, is just exploding está a explodir with people. com pessoas. People just come As pessoas estão a vir because they hear Jesus is in the house. porque eles ouvem que Jesus está lá. And the same is going to happen here. E o mesmo vai acontecer aqui. But here's what our pastor
O nosso pastor, he only speaks maybe once a month ele provavelmente só fala uma vez por mês, because the church is not built on him. porque a igreja não é edificada ao seu redor. It's built on Jesus, of course, Está edificada em Jesus, but it's built as the body of Christ. mas é edificada pelo corpo de Cristo. The church, in fact, when new people come to the church Na realidade, quando vocês vêm à igreja and I go to greet them, e eu vou saudá-los, and I'll say, how long have you been coming? e na igreja, quando eu vou saudar as pessoas, eu pergunto: há quanto tempo é que estás a They vir? go, this is our first Sunday. E muitas pessoas dizem: esta é a primeira vez que estou cá. I said, that's wonderful, E eu digo: isso é maravilhoso, because now the church is going to become greater, porque agora a igreja vai ser melhor, because you're here. porque tu estás aqui. Hallelujah. Aleluia. So that's you. Então isso és tu. God's going to work through you. Deus vai Don't operar think- através de ti. You know, when I first became a pastor, Quando eu tornei pastor, I was pastor after Pastor Jim. eu estava a pastorear In com America. com o pastor Jim, Yeah. depois do pastor Jim, na mesma igreja que o pastor Jim tinha estado. And we had a board of elders. E nós tínhamos uma direção de anciões. And I didn't know what pastors did, E eu não sabia o que é que era suposto os pastores fazerem. but I'm the pastor. Mas agora eu sou o pastor. So I went to the board. Então eu fui até aquele comitê, I said, aquela "Well, direção. what do pastors do? E eu perguntei-lhes o que é que o que é suposto o pastor They fazer. handed me a list of 50 things. E eles entregaram uma lista de 50 pontos. You preach, Tu pregas, you get people saved, tu levas as pessoas you à heal salvação, everybody, tu oras pela you cura, counsel us, tu you aconselhas, marry us, tu fazes you casamentos, bury us, tu fazes you enterros, baptize, you funerais. dedicate our children, tu fazes a dedicação das you crianças, manage the money, tu geres you as take the finanças, offering, tu tiras a oferta, you witness for Jesus. tu fazes o testemunho de And I said, well, what do Jesus. you do? E eu perguntei: então, e o que é que vocês fazem? No, we're just the lay people. Nós só estamos aqui para apoiar. We just lay around in the seats. Nós estamos aqui sentadinhos. You want us to do something? Tu queres que a gente faça alguma coisa? Our job is to keep you busy. O nosso trabalho é manter-te ocupado. So in 3 years, Então, em 3 anos, when I got to church, it was 100 people. quando eu cheguei à igreja, tinha cerca de 100 pessoas. 3 years later, 3 anos depois, it had grown tinha crescido to 60. para 60 pessoas. And I was dead. Fred was dead. Yeah. E eu, caput, I was burnt out. esgotado. And so what makes the church grow Então, o que faz a igreja crescer is you. és tu. Turn to your neighbor and say, it's you. Vira-te para a pessoa ao teu lado e diz: és tu. And it's not just you, E não és apenas tu, it's Christ in you, é Cristo em ti, the hope of glory. a esperança da glória. Hallelujah. Amém. And so I believe that if we're growing in Jesus, Então eu acredito que se nós estamos a crescer em Jesus, then we're going to have opportunities nós vamos ter oportunidades Every day. todos os dias to run into desperate people. de encontrar pessoas em desespero. And you can say, E tu podes dizer: silver and gold I don't have, prata e ouro eu não tenho, but what I do have, mas aquilo que eu tenho, I can give to you. eu dou-te. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah.